Olá professora do Ministério Infantil, tudo bem? Bem-vindo ao canal Hall do Berço Noroeste do Paraná. Meu nome é Lígia Neves e hoje eu trago mais um pouquinho sobre o tema da inclusão religiosa. Nós veremos então o processo que os pais das crianças passam quando descobrem que essa criança tem algum problema, que vai desde a negação até a luta por essa criança. São 3 processos. Fique comigo até o final do vídeo e nós veremos então passo a passo desse processo. Quando nós nos tornamos pais, a gente diz assim, como será que vai ser a carinha? Mas ao mesmo tempo a gente também pede a Deus um bebê perfeito. E quando esse bebê nasce, e porventura ele não vem com toda aquela perfeição que a gente imaginou que ele fosse ter, nós pais entramos em um processo. Primeira coisa, nós negamos que o nosso filho tem alguma coisa. Tem pais que negam o laudo que saiu, que quer o seu filho perfeito. A criança com necessidades especiais, ela não é defeituosa, entenda isso. Mas eu estou falando como o pai e a mãe se sentem. Isso é quase inconsciente. Então nós entramos nessa fase de negação. Tem pais que têm o laudo na mão e não aceitam como é o seu filho. Então essa fase, ela é complicada. Nós não temos como abrir a cabeça da pessoa e colocar lá dentro, o seu filho é assim e você precisa fazer isso, isso e isso. Não dá. Nós precisamos esperar o tempo da pessoa aceitar. Às vezes em um casal, um aceita antes, outro aceita depois. Mas é um processo individual, onde cada um tem o seu tempo. Quando o pai e a mãe conseguem, então, passar dessa fase de negação, ele passa para uma fase de aceitação, onde ele entende, então, aquilo que o filho dele tem. Ao mesmo tempo que ele está nessa fase de aceitação, ele também passa por uma fase de luto. Então, essa fase de luto, ela vem porque o nosso filho perfeito morreu. E essa fase de luto, então, nos deixa triste. A gente se culpa muito, quando na verdade a culpa muitas vezes não é nossa. Não tem um culpado. Esse culpado não existe. Mas a mãe, principalmente, se culpa muito. Então nós passamos por essa fase de luto. Eu vou contar uma historinha para vocês da minha irmã. A minha irmã teve a bebezinha com síndrome miastênica congênita. É uma doença genética. A Lísel nasceu e foi direto para a UTI. 5 semanas depois, ela recebeu o laudo e veio o laudo que a Lísel tinha síndrome miastênica congênita. E como toda síndrome, tem a leve, a moderada e a grave, mas nós não sabíamos qual que a Lísel tinha. Então, o que aconteceu? A minha irmã, ela entrou numa fase de luto muito forte. E essa fase de luto dela durou 2 meses. Era literalmente como se a filha tivesse morrido. Ela sentia como se a filha tivesse morrido. Ela dizia assim para mim, olha, a nossa família não entende o que é perder um filho. Aí eu dizia para ela assim, mas tu também não sabe o que é perder um filho. Como assim? Olha para tua filha, ela tá morta? Não, ela tá viva. Tu também não sabe o que é perder um filho. Aí ela foi se conscientizando. Demorou uns 2 meses, mas ela conseguiu sair da fase do luto. E a partir do momento que a gente sai da fase do luto, a gente parte então para a luta. Porque essa criança que nasceu para você, naquele dia que você conseguiu passar dessa fase do luto, você então parte para a luta. Porque essa criança precisa de você, essa criança depende de você e não tem outra pessoa no mundo que vai amar, entender e lutar por ela como você. Ninguém faz isso a não ser pai e mãe. E essa fase da luta, então, nós pais precisamos entender como que o nosso filho funciona. A gente precisa entender tudo aquilo que ele precisa e dentro das nossas possibilidades fazer o melhor para que essa criança se desenvolva e que no futuro ela tenha autonomia. Não é fácil. Eu também passei por essa fase. Estou passando agora pela fase da luta. E a fase da luta, ela vai durar a vida inteira. Até a minha filha ter autonomia. Até ela casar,
ter os filhos dela e ser responsável pelos filhos dela. E eu sei que mesmo assim, eu ainda vou estar nessa fase da luta, porque ela precisar, eu ainda vou estar disposta a lutar por ela. Eu espero que você tenha entendido que cada fase dessa, cada pessoa tem o seu tempo. A gente não pode forçar a pessoa a passar por essa fase o mais rápido possível. Mas o bom seria que essas fases fossem rápidas, para que o nosso filho tenha todo o cuidado e todo o atendimento que ele precisa. Obrigado por você ficar até aqui comigo e até o próximo vídeo.